Moçadinha, falei que eu ia voltar agora para te ajudar a pensar um pouquinho numa saída mais simples para tudo isso, beleza? Então a gente já determinou que esse camarada aqui é o limitante, já descobri que o produto está aqui com a sua massa, já achei a relação existente do hidróxido de sódio. Vamos pensar no seguinte agora, eu preciso de número de mol do produto e número de mol do reagente limitante. Cara, de 32 gramas por mol no produto e permanece em 32 gramas, é porque é vezes 1. Certo? Então ele permaneceu constante. Então se não teve alteração, é porque a quantidade permanece exatamente a mesma inicial. E a quantidade inicial era de 1 mol. Então o meu número de mol do produto, ele segue sendo igual a 1 mol. A mesma leitura eu faria aqui. Se eu precisasse do hidróxido de sódio para resolver, eu ia ver que duplicou a quantidade dele. Ué, se ele tinha 1 mol no início e duplicou a quantidade dele, ele passa a ter 2 mols. Agora aqui fica um pouco mais embaçado, né? Por quê? Porque eu saio de 95 gramas para 142,5. Meu amigo, faz o seguinte, ó, você fazer uma divisão 142,5 por 95 em pouco tempo não é uma coisa das mais agradáveis que você tem. Mas fazer essa continha aqui, ó, 142,5 menos 95, ela te ajuda um pouco. Se você fizer essa continha aqui, que é mais fácil fazer a subtração do que essa divisão, provavelmente, você vai chegar em 47,5. Certo? Você vai chegar em 47,5. Cara, pensa no seguinte, ó. Então, se eu somar aqui 47,5 no 95, eu chego no 142,5. Beleza? Mas se eu olhar essa relação que existe aqui, ó, de 95 para 47,5. Isso, camarada, é exatamente a metade desse. Certo? Então, desse aqui para esse, números menores, a divisão é por 2. Certo? Então é a metade. Então olha o que acontece na soma. Eu somo do 95 mais metade dele. Então 95 mais a metade dele, que é esse 47,5, eu somo mais metade, que é a mesma coisa que multiplicar por 1,5. Somar 50% a mais é a mesma coisa que multiplicar 1,5. Então, se eu tinha 1 mol no início e multipliquei por 1,5 para chegar aqui no valor dessa massa, sempre existe esse tipo de relação de 0,5, números inteiros ou metade, para facilitar a tua vida, tá bom? Na hora de fazer as contas. Então, ó, número inteiro, 1 mais meio. Então, 1,5. Se era 1 mol no início, multipliquei por 1,5, meu número de mol do reagente limitante é igual a 1,5 mol. Aí eu vou cair nessa fórmula de novo. Fala, putz, mas de novo eu vou ter que dividir para o meu rendimento o número de mol, que é 1 mol, por 1,5 mol. E fazer vezes 100 no final. Cara, transforma isso daqui em fração. Tá bom? Se tu manja de matemática, transforma isso daqui em fração, que fica mais fácil de tu fazer essa continha aqui, ó. Transformando isso daqui para fração, eu teria 1 dividido por, que fração que dá 1,5? Eu poderia reescrever ela como sendo 3 meios. Certo? 3 meios. Cara, mas aí eu estou dividindo fração, fala, putz, cara, dividir fração não é legal. Então eu faço o quê? Eu vou passar ela multiplicando, e para multiplicar eu passo invertendo. A minha fraçãozinha de baixo eu passo ela para cima invertendo. Então eu teria o seguinte, 1 vezes 2 sobre 3, sobre 2 terços. Aí você fala, tá, mas o que me ajuda isso daqui? Cara, 2 terços, pensa no seguinte, certo? O que é 1 terço? Eu pegar 1 e dividir em 3. Então se eu pegar o número 1 e dividir em 3 partes iguais, eu vou ter quanto? Eu vou ter 0,33, certo? 3, aquela dízima. Então 1 dividido por 3 dá 0,33. 2 dividido por 3 é o quê? É o 0,33 mais o 0,33. Então 2 dividido por 3... seriam 2 terços, 2 partes, certo aí, do meu terço. Então eu faria o quê? 0,66. Então 2 terços igual a 0,66. Não posso esquecer que é vezes 100. Então vezes 100 eu teria igual a 66%. Ok? E a alternativa mais próxima que nós teríamos era o 67% e ele pediu aproximadamente para a gente resolver. Beleza? É uma maneira diferente de você pensar. Certo? Que se te ajudar na hora de resolver, manda bala, que você tem que ganhar tempo na prova do Enem
para executar as demais questões. Beleza, galerinha? Espero ter ajudado vocês e até uma próxima aula.